Agora nós vamos para Romanos, que temos muito a aprender, capítulo 1. Nós vamos começar no versículo 13, em que o apóstolo Paulo começa na sua carta a Roma dizendo o seguinte: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido por Deus, porque não estava preparado, não era o plano de Deus aquela hora para ele ir. Muitas vezes acontece conosco, Deus nos impede de conseguir algo porque nós não é aquilo que Ele quer para nós agora ou nunca, e a gente, como criança embirrada, bate o pé no chão, chora, sapateia. Não entendo, Senhor, eu sou dizimista, o Senhor não me prospera. Se Ele prosperar agora, Ele vai prosperar você por uma falência, porque você não está pronto para ter a prosperidade. Tem gente que não vai dar prosperidade grande nunca, porque vai se perder completamente. Um pouquinho que a pessoa consegue, já sei, vou comprar um terreno lá em Campos do Jordão, para quando tiver calor aqui, eu vou lá para cima e ficar tranquilo. Aí compra, faz uma casinha e final de semana esqueceu da igreja. No dia de domingo que deveria estar aqui, não, eu agora estou usufruindo de quê? Não da presença de Deus. Está usufruindo da fascinação da riqueza, dos enganos que a vida nos dá, e que isso vai ser prejudicial. Então Deus está tocando em você para você melhorar e vir e aprender. Aí ele diz: para também ter entre vós algum fruto. Ele queria ir para produzir fruto. Isso era direito, mas não estava a hora dele ainda. Ainda tinha outros lugares que ele tinha que ir antes de chegar a Roma. Como também os demais gentios. A visão dele era linda, a nossa tem sido abençoada. E daqui a pouquinho eu vou pedir ao Davi para falar um pouquinho das campanhas que ele fez lá no leste europeu. Agora nas férias, ele não tinha sessão nem em Brasília, e ele veio estar na praia, foi lá para o leste europeu para falar na praia de Deus e mostrar que Deus é esse que nós servimos. Aí continuou: eu sou o devedor, está justificando, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Será que eu tenho pensado isso? Os outros pastores têm pensado? Você tem pensado? Não sei porque que o missionário põe essas missões longe. Deus sabe. Nós estamos plantando sementes que vão crescer, vão germinar, e que saem em nosso dia vamos ver o resultado. Ou no céu nós vamos ver, mas que nós estamos fazendo que algumas pessoas se convertam e que todo mundo conheça o lado verdadeiro do Evangelho, que é o poder de Deus. Isso aí vai, sem sombra de dúvida, verdade, e vai produzir frutos. Eu sou do devedor, tal. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Mas não estava nele, ele era servo. Deus então mandava ele para Tessalônica. Tessalônica era uma cidade, tipo assim, capital de região, onde a feitiçaria imperava e coisas erradas. E Paulo foi para lá, mudou aquele povo. Você pode ver no primeiro livro aos Tessalonicenses que ele fala isso. E deu uma fé tão grande que toda a região em volta ouviu o Evangelho por causa dos Tessalonicenses. Você tem que ver o que Deus quer de mim. Às vezes você, quando sabe que a sua tia, que o seu sobrinho, que alguma pessoa de sua família está doente, você ora, Deus cura, mas você não tem ido, não tem falado. É como se essa pessoa não existisse. Se você parar agora e examinar, meu Deus, essa pessoa, se morrer, vai para a eternidade perdida. Eu gosto tanto dela, ela é sangue do meu sangue, mas eu não tenho feito o que tenho que fazer. Aí o Paulo diz isso aqui. Aí ele diz, por que ele queria ir lá? Ele começa a dar as explicações, em Roma no caso. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego.
E por que ele é o poder de Deus? Porque nele se descobre a justiça de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá na fé. Diz que Paulo era advogado, e aqui ele está fazendo que os advogados, quando fazem aquela petição que o juiz se simpatiza, explicam as razões verdadeiras. Ele está explicando, eu quero ir lá por causa disso. Lá era o centro do poder do mundo, o Império Romano mandava e desmandava. Mas ele sabia, se ele fosse lá e pregasse o Evangelho, ele obteria frutos. Mas não é só lá, é em qualquer lugar. E Deus ainda não tinha aberto a porta para ele. O plano para ele era um pouco mais. Na frente, quando ele foi a Roma preso, não foi lá solto, ele estava no navio, e o navio, quando ia entrar no inverno, ele falou assim, vamos passar o inverno aqui, pessoal, vai ser danoso. Eles não ouviram. Depois viram que ele estava certo. E aquele navio foi a naufrágio. E todos que estavam ali, Deus deu a Paulo, nenhum se perdeu. Eles entraram na ilha de Malta. E ali, o que aconteceu naquela ilha? Os bárbaros que lá viviam, os receberam, porque ninguém parava ali, não tinha porto. Eles só pararam porque o navio naufragou. Então aquele naufrágio foi uma bênção, ninguém se perdeu, mas todos os 272 que estavam no navio com ele, viram Paulo ser usado pelo poder de Deus. Quando eles fizeram uma fogueira para se aquecer um pouco, era inverno, estava chovendo, já havia chovido, e eles molharam no mar, estavam ali tremendo, e Paulo foi pegar uns gravetos, uma víbora segurou na mão dele, e os bárbaros disseram, esse homem é homicida, escapou do mar, mas a justiça divina não deixa ele viver. E o Paulo levou aquela víbora que jogava veneno nele ali, até o fogo, e quando ela não aguentou mais, ela caiu no fogo. O pessoal, vai inchar, vai morrer. Horas depois, esse homem é um Deus, mudou completamente. Aí ele soube que o maioral da ilha, Públio, o pai dele estava com uma desinteria muito forte, talvez cólera, e a coisa estava seríssima. Ele disse, posso orar pelo seu pai? Foi lá, orou, o homem foi curado. O que ocorreu? Todos da ilha que tinham doentes trouxeram a Paulo, Paulo pregou o evangelho, pôs fé no coração, orou, todo mundo foi curado. Meu irmão, quer mais do que isso? Então Deus tem um plano para você também. Não fica brigando quando as coisas não vão, não. Procure chegar perto de Deus, se consagrar. Eu vou fazer, eu vou buscar Deus. O que eu preciso, apesar de eu estar 70 anos no Evangelho, é de encontrar Deus. Eu não encontrei o suficiente. O que você precisa é a mesma coisa. Todos nós, e nós vamos ser bem-sucedidos. Aí está dando os porquê aqui. Porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aí dá mais outra explicação do porquê ele queria ir para Roma. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Falou agora das autoridades romanas, que achavam que podia fazer o que queriam e eram sujos. Se você lê livros que se diz da autoria da época, eu quando era jovem li alguns deles, só coisas imorais que aconteciam lá, tremendamente imorais. E o Paulo queria ir lá porque a justiça de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Estava todo mundo sofrendo. Meu irmão, está todo mundo sofrendo hoje. Quem não anda bem com Cristo, mesmo sendo pregador, está sofrendo e vai sofrer mais, porque não está vivendo. A família dele está sofrendo e está sofrendo aqui, porque não está. Vamos acertar a nossa caminhada. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Eram sábios, eram poderosos, mas eram perdidos. O mundo está dessa maneira, e cada dia se vê mais.
coisas erradas. Ninguém está importando com a violência, pessoal. Só diz, ai meu Deus, mais um caso, mas não toma a decisão certa. E nós precisamos de viver em paz. A paz que nós tínhamos há 30, 40, 50 anos atrás, que quase não era perturbada, hoje já não existe mais. No Rio, um dia desse, estava fazendo a reunião do G20, e perto lá, mas limparam tudo direitinho a praça, e perguntaram à senhora idosa, estão limpando? Olha, eu estou pasmada, até tinta passar nos bancos, que estavam tudo feio aí tudo. Eu não sei se eu vou poder sair agora depois das 6 da tarde, que eu não saio mais não, está muito perigoso aqui. Mas como os homens iam lá, limparam tudo. Aí se preocupam. Nós temos, irmãos, que evangelizar. O povo está sofrendo. É pessoas que você nem imagina, que até ajudam outros a melhorar, estão sofrendo. Porque aí o povo foi mandado de volta para suas tendas e ficou Moisés e Deus lá na montanha. E um dos recados que Deus falou, Moisés pôs aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, dizendo: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesse na terra que passais a possuir. Então eles estavam aprendendo, e quando entrassem em Canaã, eles iriam fazer. Deixa eu fazer para você a comparação. Nós também estamos caminhando para uma terra prometida, mas não é uma terra física, é o entendimento de que Deus é por nós e com Ele nós podemos tudo. Tudo é a palavra. Mas nós temos que agora aprender o que Deus está falando para que nós possamos entrar nessa terra. Porque provações haverão. E tristemente muitos na provação viram as costas para Deus. E vão para onde? Para a cova, para o beleléu, para o tormento eterno. Nós entendemos e estamos seguindo, mas não podemos deixar que qualquer provação nos abata, de tal maneira que arranque de nós a fé, e nós não temos mais aquela esperança. Ele diz aqui, versículo 2, que eles teriam que fazer na terra que passariam a possuir. Para quê? Para que temas ao Senhor. Temer a Deus é respeitar. Se nós não tivermos entendimento dos mandamentos, dos estatutos, do juízo de Deus, nós não vamos cumpri-los, nem vamos querer saber. Muitas vezes se falar, vai ter um culto de ensinamento, a maioria não tem tempo para vir. Vai ter um culto de milagre, eu vou lá. E alguns recebem, outros não, mas todos deveriam receber. Aí ele diz assim, para que vocês temam ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, todos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, família inteira. Quando nós aceitamos Jesus, e sempre temos que falar, a gente estava separado de Deus. O que aconteceu? A graça de Deus veio como se fosse um manto e nos envolveu. Mas a boa notícia é que não foi só a nós não, é toda a nossa casa. Para cima de nós, nossos ascendentes, que ainda estão aqui, e abaixo de nós, nossos descendentes. E os colaterais, primos, tios e primo dos primos dos primos dos primos. Então todos eles já têm o mesmo manto que veio sobre nós, sobre eles. O que nós temos que fazer? Ensiná-los. Ele fala aqui, para que e guarda os estatutos do mandamento que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Então nós temos que passar para eles esse entendimento. Missionário eu tento, mas eu tenho uma prima que não quer saber. Peça a Deus sabedoria. A Bíblia diz
que Deus acompanha o nosso trabalho. Então Deus sabe como fazer para aquela pessoa se despertar. Você vai falando, o dia vai chegar. E que teus dias sejam prolongados. Tem gente que os dias estão sendo encurtados. Ah, mas já vivi bastante. Deus sabe o quanto é o bastante. Nunca queira pedir a Deus, me leve, não. Deus, me ensina que eu vou vencer essa aprovação. Porque diz a Bíblia que não veio tentação sobre nós, senão humana. E com a tentação, Deus dá o escape. Essa aprovação que você está passando, que pensa até em acabar com a sua vida, renunciar à vida, se acovardar da vida, é o diabo que está fazendo. Mas se você tiver aquele arzinho de Deus soprando no seu espírito, você vai se iluminar e vai dizer: o que, diabo? Aqui você não vai agir mais não, acabou. Deus está falando aqui. Versículo seguinte agora. Ouve, pois, ó Israel, ouve, pois, ó Igreja de Cristo, e atenta que os guarde. Você tem que atentar, prestar atenção. Eu estou guardando? Minha mente está poluída, meu coração está sujo, a minha vontade está prevalecendo. Você tem que atentar para você guardar, e que atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques. Multiplicação, como é que anda? Missionário, se eu não estou do mesmo jeito, eu estou pior. Que vergonha. Você tinha que estar melhor. Irmão, quando nós nos convertemos, tem um versículo que fala que nós passamos a ter a mente de Cristo. Não somos mais aquela mesma pessoa. Agora temos a capacidade de entender as coisas que Jesus tinha. Mas nós não estamos atentando. Para que Deus vai manter essa capacidade? Você não dá atenção a isso. Vai entrando outras coisas que você quer. Decisões pessoais. Não, Deus quer fazer atenta para que os guardes, para que bem te suceda. Você não tem que tropeçar na vida. Você tem que ser bem sucedido. Seus filhos têm que ser bem sucedidos. O que está errado hoje em você ou na sua família tem que melhorar. Você tem que ser uma pessoa diferente a partir de hoje, para que bem te suceda e muito te multipliques. A gente não está nem dobrando a nossa capacidade anterior, mas Deus está falando numa multiplicação muitas vezes, e muito te multipliques.